Você sabe o que é parafilia? Já ouviu falar sobre esse termo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cid. Hoje eu vou falar com vocês sobre a parafilia. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre certos tipos de comportamentos indesejáveis ou inaceitáveis pela sociedade, pelo menos a brasileira, por enquanto, como por exemplo, a pedofilia. A pedofilia é um tipo de parafilia, repugnante e inaceitável. Porém, só se trata de um crime quando este desejo se concretiza na molestação. E não se trata apenas de relações sexuais de adulto com crianças, mas também quando adultos acariciam e estimulam de forma sensual crianças. Essa é um tipo de parafilia bem conhecida e quando leva ao ato, no Brasil, é crime. Tem também a zoofilia. O que é a zoofilia? A zoofilia é caracterizada por fazer sexo com animais. Aqui no Brasil, até o momento, não existe uma lei específica para isso, mas a lei de crimes ambientais, de certa forma, acaba englobando também este. Ou seja, quando você atira o pau no gato, se pego, vai sofrer a mesma pena que alguém que transou com um tatu. Existem projetos de leis para aprovação de uma sentença mais severa, porque alguém que maltrata um animal, o máximo que ele pode ficar preso é 1 ano, paga a multa e é solto. Se o cara tiver um bom advogado, ele só fica 3 meses preso e depois paga a multa e também é liberado. O novo projeto de lei visa a reclusão de 2 a 5 anos e multa, o que particularmente eu ainda acho pouco, tanto para o maltrato quanto para o ato libidinoso contra um animal. Porque se o cara for rico, ele pinta e borda e não acontece nada. A justiça se compra e isto também é inaceitável. Não que eu ache certo que esses criminosos devem apodrecer na cadeia, mas sei lá, eu penso que todo caso deve ser analisado de uma forma bem específica e particular. Como diz o ditado, cada caso é um caso. De uma forma geral, acho que todo preso deveria trabalhar, porque como diz o apóstolo Paulo, quem não trabalha também não deve comer. Esse trabalho não deve visar apenas a comida, a bebida e os vícios que esses presos têm na cadeia, mas também deveriam trabalhar para pagar despesas de tratamento profissional com médicos, psicólogos e psicanalistas, e até com pastores, de acordo com seus problemas que ocasionaram o crime. Eu acredito na recuperação, desde que o agressor seja devidamente tratado. E qual a diferença de perversão sexual e parafilia? Se você pegar os escritos de Freud, talvez você vai interpretar de forma particular. Alguns psicanalistas dizem que a parafilia complementa a perversão. No meu ponto de vista, é a mesma coisa. A perversão é um termo mais pesado, que deixou de ser usado desde 1987. Parafilia é um eufemismo. Freud considera estes atos como desvios do alvo sexual. Isso quer dizer uma disfunção sexual. Todo prazer sexual que foge do alvo sexual biológico, de acordo com a análise freudiana, é perversão. Vamos ler agora os escritos do próprio Freud. Considera-se como alvo sexual normal a união dos genitais no ato designado como coito, que leva à descarga da tensão sexual e à extinção temporária da pulsão sexual, uma satisfação análoga à saciação da fome. Todavia, mesmo no processo sexual mais normal, reconhecem-se os rudimentos daquilo que, se desenvolvido, levaria às aberrações descritas como perversões. É que certas relações intermediárias com o objeto sexual a caminho do coito, tais como apalpá-lo e contemplá-lo, são reconhecidas como alvos sexuais preliminares. Essas atividades, de um lado, trazem prazer em si mesmas, e de outro, intensificam a excitação que deve perdurar até que se alcance o alvo sexual definitivo. Veja bem, pessoal, antes de ler Freud, eu já tinha este conceito na verdade. O Felipe e eu sempre falamos disso nas nossas palestras e seminários. Até porque também é bíblico. Preliminares são normais, até que se alcance o alvo sexual definitivo. Aí sempre vem as famosas perguntas: posso masturbar minha esposa? Posso fazer sexo oral? Estas práticas intermediárias intensas do ponto de vista normal, biológico, não deveriam substituir o coito, que é o alvo sexual definitivo. Se você se realiza sexualmente só nas preliminares ou nas atividades sexuais intermediárias, segundo Freud,
pode desenvolver aberrações descritas como perversões. E de acordo com estudos das neurociências, isto é confirmado. A prática repetida estabelece conexões neurais que vão sempre disparar da mesma maneira, formando o ciclo do vício ou do hábito. E inconscientemente a pessoa acaba trocando o coito pela relação intermediária, que vai gerar grandes problemas. Aqui vocês podem perceber que aquilo que hoje é chamado de parafilia, Freud chamava de aberração e perversão. Por que a pedofilia é uma parafilia ou perversão? Porque a criança não está pronta psicológica e fisicamente para atos libidinosos e relações sexuais. Não pertence a uma ordem consensual e maturidade fisiológica e anatômica. Ou seja, a pedofilia é um desejo que foge do alvo sexual original. Por que a zoofilia é uma parafilia ou perversão? Porque o alvo sexual original é natural entre seres humanos, devidamente prontos no sentido psicológico, físico e biológico, e por meio de consentimento mútuo, consentimento que se formaliza através do casamento. Neste sentido, a relação sexual de humanos com animais está totalmente fora de questão, está descartada, é antinatural. Obviamente, a partir destes pressupostos, é de se imaginar que parafilia não é apenas pedofilia e zoofilia, correto? O que mais entra nesta lista? Esta lista é enorme, já com definições e nomes. A masturbação, do meu ponto de vista, é uma parafilia. Talvez esteja fora da lista de acordo com a etimologia. No entanto, quando a gente leva em conta que na maioria das vezes ela substitui a relação sexual, onde o prazer definitivo se dá ao ato de se masturbar, sendo que o objeto sexual é o próprio órgão sexual, não precisando do coito, isso só pode ser parafilia. Meu objetivo neste vídeo é apenas trazer um apanhado geral do que é a parafilia, de um modo que você seja capaz de identificar no seu dia a dia. Muitas vezes perceptível no comportamento, mas muito mais nítido nos teus pensamentos e sentimentos. Se atente porque você pode estar num caminho perverso e, se não confessados, pode não ter volta. Se abra com algum profissional, se abra com algum cristão maduro que não vai te julgar, mas te ajudar. Converse com a gente. Não guarde isso às 7 chaves. Muitos psicólogos separam a parafilia dos transtornos parafílicos, onde todo transtorno parafílico se origina de uma parafilia, mas nem toda parafilia gera um transtorno parafílico. Até porque o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, agora na 5ª edição, não contempla muitas destas parafilias, pois ainda estatisticamente não são enxergados como transtorno. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fato de ainda não ser reconhecido como transtorno não significa que não sejam. Digamos que a gente até os convença que é uma parafilia, mas vão dizer que não é um transtorno, o que é muito irreal no público com o qual a gente trabalha. É melhor a gente não pagar para ver. Quer um conselho? Pague para não ver. Converse com a gente. Então faça uma autoanálise. Se você só consegue ter prazer sexual mediante algum tipo de artifício e o seu cônjuge não está correspondendo, isso certamente já é um transtorno para você. Ainda que não fale nada, mas está recalcado no seu inconsciente. Você pode estar lidando com uma panela de pressão. Uma hora ela bum. Para o vídeo não ficar muito longo, vou citar algumas parafilias mais comuns, mas diferentes dessas que a maioria já conhece. Vamos lá. Andromimetofilia. A andromimetofilia é quando existe uma inversão de papel na relação do casal. Neste caso, o homem deixa de fazer papel de homem e faz o papel da mulher. Pessoal, não entenda isso como homossexualidade. É uma outra coisa. Eles são um casal normal, mas entre 4 paredes os papéis são invertidos. A andromimetofilia é um transtorno parafílico? Bom, do ponto de vista psiquiátrico, nem sempre. Por quê? Dizem por aí que toda panela tem a sua tampa, não é mesmo? Então, se o cara encontra uma mulher que topa esse tipo de comportamento na relação, não haverá transtorno algum. É mais ou menos assim que se classifica um transtorno. E que mulher aceitaria um comportamento como este? A mulher adepta da ginemimetofilia, uma variante da andromimetofilia. É a mulher que quer fazer papel de homem. Isso quer dizer que o andromimetófilo encontra uma ginemimimetófila? Tá tudo bem. Mas quando a gente analisa segundo a natureza, segundo as funções humanas, a gente pode ver que não tá nada bem. Isso é uma disfunção que precisa ser corrigida. Segundo Freud, isso é uma aberração ou perversão, porque é um desvio com relação ao alvo sexual. Travestismo ou fetichismo transvéstico. Isto é quando o homem, para sentir prazer na relação, ele tem que se vestir com roupas de mulher. Também isso não define a sexualidade como homossexual, porque são héteros que têm esse tipo de fetiche. Às vezes eles passam o dia todo com roupas femininas, roupas íntimas femininas. Talvez você que não passe por isso pode achar estranho e até tá dando risada agora, mas garanto que tem muita gente que se identifica com tudo que eu tô falando aqui. Muitos podem até não fazer isso, mas pensam nisso, então procurem ajuda. Outra parafilia é a autonepiofilia. São pessoas que, para ter prazer sexual, têm que fingir de bebês. Não que necessariamente vestem fraldas, usam
chupetas, mamadeiras ou ficam falando gugu dadá, mas precisam de cuidados. Pelo menos na mente deles, na mente dela ou na mente dele, é um bebê. Só assim conseguem ter prazer sexual. A variante desta parafilia é o infantilismo, onde o sujeito finge ser uma criança. Como as outras parafilias, também se tais casais encontram suas caras metades, não são considerados transtornos pela psiquiatria. Beleza, pessoal? Vou encerrar o vídeo por aqui. E se você gostou, deixa seu like. E se achou importante, comente aí. Se quer saber mais sobre parafilia, prometo que vou fazer a parte 2. Tem muitas outras parafilias que não falei hoje aqui. Tem problema com pornografia e masturbação? Entre em contato com a gente. Na descrição deste vídeo tem vários links que vão te auxiliar. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.